Estação da Cultura em Montenegro é um dos pontos mais visitados da cidade, e aqui nós temos também o Café da Estação. Nesse cenário foi escolhido pelo nosso convidado de hoje, do Montenegro em Revista, o empresário Beto Bellina, que vai falar sobre o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, um assunto de suma importância, de muita preocupação, já debatido na revista a Montenegro RS, dentro do Facebook, e o Beto se aprofundou bastante no assunto, e os nossos administradores encaminharam perguntas a ele, para ele se preparar. Inclusive trouxe escrito já algumas posições aqui. Beto, obrigado por participar aqui do programa Montenegro em Revista, tá? E a gente vai então ouvir agora a primeira pergunta do Mário Machado Pinto, de Belo Horizonte. Boa noite, JB Cardoso, boa noite, Adriana, boa noite, Pedro, boa noite, nosso convidado especial, Beto Bellina. Sobre o tema Plano Nacional de Resíduos Sólidos, é evidente que é uma estratégia que demandará projetos com execuções técnicas, muita discussão com a sociedade e principalmente campanhas de conscientização. Já é evidente que todo o conjunto do Estado, governo e cidadão terá que andar junto nos próximos anos. Se culturalmente costumamos ser contrários a tudo aquilo que está estabelecido, nos habituamos a misturar o lixo, a jogar entulho nas esquinas, a desperdiçar recursos recicláveis, fazer ligações de esgoto e água clandestinas, etc., nós, brasileiros, conseguiremos mudar nossos hábitos e sacrificar algum conforto entre aspas, pois são incoerentes com a sustentabilidade do nosso planeta? Conseguiremos, Beto Bellina? O brasileiro está preparado para mais esse desafio e mudança de rumo e mudança de comportamento? Bom, Mário, na verdade, os aspectos... eu organizei um pouco aqui até as respostas, para que fique mais claro e mais compreensível, vamos dizer. Senão a gente começa a falar e pode ficar um pouco desorganizada a história. Sobre a pergunta do Mário, basicamente dá o histórico cultural sobre os resíduos, fala de estratégias, estudos técnicos, hábitos contrários e pergunta se o brasileiro está preparado para esta mudança de rumos e comportamento. Bom, como é que a gente analisa isso? Vamos partir do seguinte aspecto: o processo de urbanização e industrialização, ele terminou por criar uma condição diferenciada, assim, de utilização da matéria-prima e criação, daqui a pouco, de resíduos. Antigamente, quem morava, por exemplo, para fora, tudo mais, produzia os seus alimentos orgânicos, como a gente até está denominando hoje. Não utilizava embalagem, não utilizava saco plástico, quer dizer, era praticamente o que era utilizado retornava, o resíduo que era utilizado, o resíduo orgânico, retornava naturalmente até para alimentar animais e outras coisas, aquele ciclo natural. Com a urbanização, com a industrialização, o que aconteceu? É embalagem para tudo que é coisa, é o que a gente chama de obsolescência planejada, que é a indústria projetar, construir uma coisa para durar 2, 3 anos, apenas 4 anos. O exemplo disso mais claro assim são os equipamentos eletrônicos, né? Um computador dura 4 anos, 5 anos, depois lixo eletrônico. Na verdade, assim, não é lixo, na verdade isso são resíduos. A gente tem uma geração hoje muito grande de resíduos, né, que são os resíduos orgânicos, basicamente, e os resíduos inorgânicos. Respondendo essa questão, entra então o quê? O Programa Nacional dos Resíduos Sólidos e, consequentemente, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. O que é isso? É a organização a partir do governo federal e de estudos técnicos e tudo mais do governo federal, onde é desenvolvido um programa, tá, para que essencialmente a gestão dos resíduos ela seja, como se diz, regionalizada. Então não é o governo federal que vai cuidar dos resíduos, é a cidade de Montenegro, região do Vale do Caí, tudo mais. Então é a regionalização da gestão dos resíduos. No programa, vou ler aqui as etapas que compõem o Programa Nacional de Resíduos Sólidos: diagnóstico, as proposições, as metas, os programas, projetos, medidas de incentivos,
de incentivo, recursos federais, para com tudo isso acontecer a regionalização da gestão. O prazo é o ano de 2012 para os municípios se habilitarem às verbas federais. Nós, na revista Montenegro RS, desde o começo do ano, a gente vem batendo em cima disso aí. O município pode não se habilitar a tempo para utilizar esses recursos, e com isso todo um programa que deve ser desenvolvido pode ficar efetivamente assim comprometido, exatamente. Finalizando, quando o Mário pergunta se o brasileiro está preparado para essa mudança, dentro do próprio Plano Nacional de Resíduos Sólidos, tem um aspecto fundamental que é chamado educação ambiental. Vou ler inclusive um conceito aqui sobre educação ambiental. É o processo de construção de valores sociais, atitudes, para a conservação do meio ambiente, essencial à sadia qualidade da vida e sustentabilidade. Então, assim, existe a política de educação ambiental que indiscutivelmente vai fazer parte do plano como um todo, para que se consiga avançar no sentido de alcançar os objetivos. Acho que era mais ou menos isso, Mário. Então, aí, respondendo a pergunta do Mário Machado Pinto, que mandou lá de Minas Gerais. Agora vamos ao Pedro Stil. Isso. Que aqui de Montenegro mesmo, ele encaminha aí a pergunta ao Beto Belina sobre o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Boa noite, JB Cardoso. Boa noite, Adriana Chu, Mário Machado Pinto. Boa noite ao nosso parceiro da revista Montenegro RS, Beto Belina, que aceitou tratar conosco da administração do grupo um tema tão complexo como o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Vejo o problema, amigo Beto, como um quadripé básico: coleta, reciclagem, transporte e armazenagem, no caso, aterros sanitários. Então te pergunto, a coleta, lixo reciclável, lixo orgânico, está sendo feita de forma correta? No campo da reciclagem, as pessoas que trabalham nesse processo estão sendo valorizadas corretamente por seu importantíssimo trabalho? O transporte dos resíduos ao lixão está corretamente remunerado? E, por fim, o lixão em si não se transformará num problema de difícil resolução no futuro? Bom, o Pedro essencialmente ele fala no quadripé composto por coleta, reciclagem, transporte e lixão. Ele pergunta se a coleta está correta, se a reciclagem é valorizada, se o transporte tem remuneração adequada e os lixões, assim, a condição em que está. Eu digo o seguinte aqui, uma introdução a essa resposta. A nossa condição aqui, na verdade, ela está num determinado patamar que nós não podemos nem comparar com modelos existentes pelo Brasil, né? Eu digo que existem inúmeros modelos de gestão de resíduos, né? Cidades, municípios que realizam essa gestão, que poderiam indiscutivelmente ser copiados, né? Eu coloco aqui, por exemplo, que a estrutura segue a lógica que é educação da população e, consequentemente, a parte estrutural, física, que é a população faz a seleção, a separação. A coleta seletiva, que ela é então organizada pelo poder público e tudo mais, faz a coleta adequada, programada, etc, etc. E a destinação depois, ela vai entrar numa condição organizada, gerenciada também, onde permita que as pessoas que trabalham lá tenham uma condição assim bastante digna, vamos dizer, de trabalho. Então eu digo que o cidadão separa os resíduos, a coleta ordenada acontece dentro dos princípios determinados e informados, e o encaminhamento e transporte seguem a destinação conforme o programa estabelecido, né? Aqui eu coloquei o seguinte: o depósito é o ponto de separação e reciclagem
É uma estrutura física organizada dos recicladores dentro de padrões de dignidade, sustentação dos consorciados ou cooperativados, dentro de um programa permanente de desenvolvimento das atividades de reaproveitamento, reciclagem e transformação dos resíduos em renda. Então, o que o Pedro perguntou assim, sobre como está o nosso Guardipé, no funcionamento, eu quero dizer assim que Montenegro está numa condição semelhante às cidades do Brasil, assim, que não implantaram ainda o plano, que não estão dentro do plano. Então, tudo isso que nós estamos dizendo aqui, que deve ser, possivelmente um dia nós vamos chegar a fazer, né? Era isso, Pedro. Então, esperamos que não demore muito, né, Beto? Essa resposta aí ao Pedro Stil. Agora sim, do Uruguai, vem a pergunta da Adriana Chu. Enquanto a gente saboreia aqui no Café da Estação o cappuccino, a Adriana faz a pergunta dela. Boa noite, JB Cardoso. Boa noite, membros da revista Montenegro RS. Boa noite, Mário. Boa noite, Pedro. Com muita satisfação apresento a minha pergunta nesta segunda entrevista que a gente faz no Montenegro em Revista, uma vez mais trazendo um membro da revista, no caso Beto Bellina, uma pessoa que eu conheci através da revista, que tem aprendido a respeitar, e que teve a coragem, mas uma coragem mesmo, de ter lido para nós o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, e não só lido, senão que fez um resumo dos pontos principais, destacando a importância deste plano, especialmente porque, a partir de 2012, para que os municípios tenham acesso a verbas federais para esta finalidade, é preciso que tenha um planejamento, e um planejamento ordenado. Tão ordenado é que o Beto nos coloca na revista um resumo deste plano, onde ele fala que o plano tem um horizonte de 20 anos para ser revisado em cada 4. E do conteúdo, Beto Bellina, me chamou a atenção que o conteúdo começa justamente pelo começo, que é com o tema diagnóstico. Então, para começar hoje, para que todo mundo se intere do assunto, do que nós vamos tratar, eu gostaria que tu falasse, em termos bastante simples, assim, para que todo mundo se interesse pelo assunto especialmente, qual é o diagnóstico que nós temos hoje em Montenegro com relação a este tema. E se tu puder ou se tu quiser, qual seria o diagnóstico ideal para a cidade de Montenegro? Uma vez mais, muito obrigado, Beto, pela tua disposição e por estar participando conosco do Montenegro em Revista. Bom, sobre a pergunta da Adriana, então, basicamente é o horizonte de revisão do plano, o aspecto dos diagnósticos que tu cita, diagnóstico de Montenegro, e a condição ideal. Bom, na verdade a gente vem, como a gente está tratando a parte mais conceitual do tema, nós até repetimos aqui algumas coisas. Mas, de qualquer maneira, eu faço questão assim, de procurar ordenar da melhor maneira. Eu digo que o plano já se arrasta há muitos anos. E, conforme eu até comentei na outra pergunta, o diagnóstico de Montenegro não é diferente do diagnóstico das cidades que não implantaram o plano. Nós estamos, assim, algumas décadas atrasados. Aqui eu digo que entre os aspectos que o Plano Nacional contempla está a inserção social. Está estimado em 600 mil o número de pessoas envolvidas no Brasil, chamados de catadores. Então, esses, dentro do Plano Nacional, onde a gente colocou aqueles itens todos, coleta, etc., etc., tem um capítulo, uma seção determinada, que é a parte da inserção social. Então, o que eu digo? O que dizem? Que esses catadores devem ser organizados, passando a ter uma atividade organizada, com retorno econômico e com resgate da dignidade como cidadão. Porque não é pelo fato dele estar trabalhando com resíduos, que daí não será mais lixo, porque lixo é aquilo que está tudo misturado. Lixo que não se aproveita. Lixo não se aproveita, exatamente. Por quê? Porque até tu separar tudo, enquanto que na origem, vamos dizer assim, o canudinho aqui deve ir junto com a garrafa PET, por exemplo, a latinha de alumínio, quer dizer, isso é resíduo. Lixo é quando tu bota tudo no mesmo lugar e dali tu consegue tirar muito pouca coisa. Então, o plano, ele prevê, como eu disse,
A inserção social, vamos dizer assim, vai chegar daqui a pouco a 1 milhão de pessoas no Brasil que estão envolvidos na coleta desorganizada, nos lixões, que na verdade não são lixões têm tempo contado, inclusive, para deixar de existir. O Ministério Público toma suas providências e tudo mais. E eu coloco aqui que a estrutura de um plano de gestão de resíduos organizará desde a sua emissão, que é onde está o gerador, até a sua destinação final, o que é usualmente chamado de lixo. Esta denominação caracteriza a ausência de gestão de resíduos. Os resíduos são riqueza, que, se bem aproveitados, certamente trarão maior dignidade aos envolvidos e sustentabilidade à cidade. Então, Adriana, eu penso que procurei, de uma maneira bem resumida, assim, passar essas informações que foram coletadas conforme tu colocaste. Eu sou um colaborador da revista, faço com satisfação na condição de cidadão. Eu acho que é assim que a gente exerce a cidadania. E é um prazer poder contribuir. Agradeço muito a oportunidade de estarmos aqui nesse lugar maravilhoso, conversando sobre os futuros da nossa cidade. Tomara que seja um futuro para ontem, né? Seja um futuro para ontem. Uma coisa meio estranha, mas te agradeço ao Beto Belina, que atende aí ao convite da revista Montenegro RS, participação no programa, e a gente vai se despedindo até a próxima.